Bom dia a todos. E bom dia também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Dai e obtereis. São algumas passagens evangélicas em que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca e relaciona a prece. Então, essas passagens são analisadas ao mesmo tempo em que nos orienta a respeito da prece. A prece nada mais é do que uma comunicação com o divino. O objetivo da prece é que a gente entre em contato com Deus. E em tentando entrar em contato com Deus, naturalmente entraremos em contato com as forças divinas que habitam em nós, em nosso interior. Entraremos em contato com as imagens de Deus que estão no nosso próprio psiquismo. De alguma forma, é também entrar em contato com nós mesmos. E aí Jesus vai citando passagens onde ele vai orientando a gente. Porque é fato que uma vez pedindo, nós obteremos. Mas é fato também que muitas vezes nós ensaiamos essa experiência e nos parece que ela não dá certo. Algumas vezes a gente diz, eu orei tanto e não consegui o que queria. Então a gente precisa compreender, porque é verdade que pedindo obteremos, mas também é verdade que a nossa consciência limitada muitas vezes não tem a condição de alcançar a experiência de orar, porque ela implica em algumas coisas. Algumas coisas que passam pela nossa humanidade, até pelo nosso cotidiano, nosso costume de reagir à realidade externa, e outras que realmente pertencem à dimensão do espírito. Então, quando a gente pede, em princípio a gente já deve saber que é uma condição especial pedir. Quem pede por princípio sabe que não é capaz de realizar por si mesmo, porque se assim fosse, não iria fazer nenhum pedido. Quando a gente pede um emprego, quando a gente pede a ajuda de alguém, a gente sabe que não é possível por nós mesmos realizarmos aquela tarefa. Então a gente reconhece no outro um poder, naquele aspecto, momentâneo que seja, maior que o nosso. Ao mesmo tempo que a gente reconhece a nossa impossibilidade e o nosso aspecto incapaz para realizar sozinha, naquele momento, o que desejamos. Então a gente já observa que o pedir já nos coloca em outro patamar. Então nós vamos pedir com a consciência de que não podemos realizar. Mas encontramos muitas pessoas e muitas vezes nós mesmos agimos pedindo como se na verdade o outro tivesse obrigação, como se na verdade o outro devesse nos oferecer, nos responder positivamente. Então, pegando o raciocínio do cotidiano para a gente poder se assegurar antes de entrar no domínio do Evangelho, a gente imagina, às vezes eu vou pedir um emprego, me é negado, e eu fico achando aquilo um absurdo, não é? Como se o outro tivesse obrigação, e como se eu merecesse, como se aquele outro não tivesse a possibilidade de avaliar e ver se o que eu pretendo, eu estou pronta para. Eu posso pedir algo para o qual eu nem tenho competência. E o outro vai me referir dizendo que eu não tenho essa habilidade. Mas às vezes eu me aborreço. Então parece que quando a gente pede, muitas vezes, a gente não está pedindo no sentido de achar que precisa de ajuda de alguém, mas estar pedindo no sentido de que se acha no direito de obter. Então só essa condição já nos mostra que na prece, se na condição humana é necessário, na prece principalmente, que é uma relação no nível divino, a gente precisa estar atento na nossa postura ao pedir. Precisamos conhecer o que existe de fato em nosso coração quando nos dirigimos a Deus. E aí Jesus vai dar várias orientações a respeito disso. E ele começa falando que a gente não deve orar em público para agradar o outro ou para construir uma boa imagem diante do outro. Ele chama isso de hipocrisia. E isso também não é uma coisa incomum. Muitas vezes as pessoas oram para se quitar com alguma coisa. Eu vou orar porque também depois ninguém vai me acusar de não ter orado.
Eu vou orar porque fulano está dizendo para eu orar, então vamos orar aqui, né? Vamos ver para depois não dizer que eu não fiz a minha parte. Isso não é uma condição adequada para quem deseja alcançar alguma coisa, porque nós estamos falando externamente, estamos agindo externamente, mas o nosso interno não está sendo mobilizado. Não existe um desejo real de comunicação com Deus, não existe um desejo real de compreensão mais ampla. O que existe é uma forma de eu me descartar de uma outra possibilidade que preserve, que prejudique a minha imagem. Então eu preciso mostrar a meu ego, preciso mostrar ao outro de que eu também pedi, mas não existe um envolvimento. E aí Jesus, quando fala da hipocrisia, ele nos explica como então deveríamos fazer. E ele diz que a gente procure o quarto, feche a porta e fale no secreto, porque Deus vê o secreto e poderá nos recompensar. E a gente já vê que a disposição interna para a oração é a disposição do secreto. Secreto em que sentido? Nós não podemos orar publicamente? Não é isso. Secreto no sentido de que a gente deve providenciar um recolhimento, que a gente deve providenciar que a nossa consciência acesse os níveis mais secretos, que é onde está a imagem de Deus, que é onde está a nossa alma, que é onde está a centelha divina com a qual fomos criados. Isso porque a cura e o processo de conseguir um avanço, uma transformação importante, ela só pode acontecer no nível espiritual primeiro. Toda realidade concreta que nós manifestamos, ela tem um princípio que é na lei e no mundo espiritual, onde nosso pensamento pode agir. Então, se vamos pedir alguma coisa a Deus, se queremos encontrar Deus, nós precisamos encontrar dentro de nós mesmos esse espaço de intimidade, esse espaço de divindade, onde nós podemos utilizar as nossas forças espirituais. Porque as nossas forças egóicas, quando nós pedimos a Deus, elas já foram esgotadas e não conseguiram nos ajudar. Então nós precisamos trazer para a realidade, movimentar uma energia de outro nível, porque essa energia, sim, pode operar o que nós chamaríamos diante da matéria de milagres. Então é preciso ter esse recolhimento. E eu posso fazer esse recolhimento diante das pessoas? Posso, desde que eu me habitue e saiba como mergulhar nesse espaço. Nós podemos, pela oração, pelo costume de orar, criar um espaço interno, onde a gente facilmente, durante o cotidiano, possamos acessá-lo de forma íntima, fazendo contato com Deus, sem precisar estar orando, estar de pé, estar falando alto, estar chamando a atenção de todo mundo. Nós podemos estar diante de uma briga, de uma confusão, de uma situação inesperada, mergulhar nesse interior e fazer a nossa oração. E essa oração, com certeza, terá um efeito. É nesse sentido que Jesus nos ensina que pedindo, obteremos. Mas é preciso mobilizar outras energias que não sejam o interesse pessoal. Outra questão que Jesus vai nos falar também é a questão do excesso de palavras. Muitas vezes a gente acha que deve falar muita coisa na hora de orar. Também achamos às vezes que precisamos de preces prontas, que precisamos ler mensagens, quer dizer, mensagens não, orações já prontas por outras pessoas, que precisamos ter palavras adequadas, enfim, uma infinidade de coisas que na verdade não são necessárias. A gente pode sim usar a nossa própria palavra e liberar o nosso próprio sentimento na hora de conversar com Deus. Nós podemos sim ter uma conversa, um diálogo, porque os Espíritos vão nos ensinar, e Jesus vai dizer também, que não é a quantidade de palavras que vai comover o divino. O divino é tocado pela sinceridade de nossas emoções. Não é nem sequer pela nossa perfeição, porque não precisamos ser perfeitos para pedir a Deus alguma coisa, mas pela nossa intenção sincera. E aí vem a outra questão, porque ele diz que Deus sabe da nossa necessidade. Então não adianta pedir muitas coisas, porque Deus atua na nossa necessidade.
E muitas vezes nós não sabemos qual é a nossa necessidade. Muitas vezes nós pedimos coisas que mais adiante vai nos trazer um mal maior e a gente nem tem noção. E eu nem falo das pessoas mais ignorantes que chegam a pedir a morte dos outros, que chegam a pedir que os outros fiquem doentes, que têm a coragem de pedir vingança. Eu nem falo isso. Eu falo mesmo também de nós, sinceramente, desejando pedir coisas boas e que às vezes não merecemos. É um processo de caminhada, de construção. Deus nos deu livre-arbítrio para que também participemos nessa construção. Ele não vai chegar e dizer, se manifeste tudo o que Márcia deseja, porque onde estaria o meu mérito? Como é que eu poderia aprender e me desenvolver como espírito se tudo me fosse fornecido? Nós sabemos que tivemos filhos e que fomos filhos, que nem uma criança, o filho que a gente ama, a gente não deve dar tudo o que ele pede, que a gente já tem que treinar desde pequeno ele para que ele lute pelas coisas que ele deseja, para que ele construa uma fortaleza e uma independência. Da mesma forma, a nossa relação com o divino nos faz perceber que é preciso que nós também ofereçamos a nossa parte. Então é preciso ter um grau de confiança, sabendo que Deus é que sabe a nossa necessidade. Deus é que sabe o que realmente precisamos. Deus é que sabe o projeto reencarnatório que eu me comprometi e que agora, na carne, eu não recordo e também naquele momento não percebo as situações para concluir qual é esse planejamento. Então, às vezes a pessoa pede, eu quero fulano de tal para ser meu parceiro, e faz um trabalho danado e ora. E olha que tem gente que bota a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, mergulha ele na água, faz sucesso, né? Pula fogueira. É uma série de ritos que nós temos para poder conseguir o parceiro. Aí vai, casa com este homem e logo depois se arrepende, descobre que não foi uma boa escolha, né? Então a gente não sabe necessariamente o que a gente precisa, a não ser quando é algo básico. Eu estou doente, preciso da minha saúde. Eu estou sem condições financeiras nenhuma, preciso de dinheiro. Mas de um modo geral a gente não sabe. E a quantidade de dinheiro, né? A gente percebe que as pessoas se tornam muito generosas quando elas pedem a Deus para ganhar na loteria esportiva. E tem muita gente que pede, porque imediatamente oferece 10, 20, 30% para caridade. Se nós formos honestos, não há caridade nenhuma, porque todos nós que ganhássemos milhões, tranquilamente daríamos 10, 20%, sem nenhuma preocupação, para ficar com o restante. Mas às vezes a gente se ilude, né? Fica achando e aí faz essa negociação. Então, necessidade é uma questão importante do espírito. E é importante que a gente perceba a nossa real necessidade. Porque não é aquele desejo do ego, que muitas vezes está voltado apenas para responder à sociedade, que está voltado apenas para amortecer o complexo de inferioridade, e aí quer ter coisas que possa parecer maior do que os outros, que está ligado às vezes à ambição desmedida, ao desejo de ser melhor do que o outro. Não, é a necessidade real, que está centrada no desenvolvimento espiritual e nas necessidades emocionais, que são também muito importantes para o espírito, porque pode envolvê-lo em situações muito difíceis. Então já Deus sabe, Jesus nos ensina que Deus sabe o que é necessário. Então quando a gente pedir, a gente poder pedir o que de fato for necessário e se não tiver certeza, poder dizer a Deus o que deseja, mas que faça-se em mim segundo a tua vontade. Que foi a palavra de Maria quando o anjo avisou que ela estaria grávida de Jesus. E tantos outros espíritos que conseguem um grau de adiantamento. Como Jó, na Bíblia, que diz, o Senhor me deu, ele era riquíssimo, tinha mulher, tinha filhos, saúde, tudo na maior perfeição. E ele perde tudo, inclusive a esposa fica doente, perde a saúde, não tem quem cuide dele, fica no chão, recebendo o resto de comida das pessoas ou dos animais que passam, porque não pode se mexer. No entanto, apesar de toda essa situação, Jó repetia constantemente, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o Senhor. Então, ter essa condição de compreender que o necessário
será dado por Deus com certeza. E a outra questão que a gente vê também, quando Jesus nos ensina, além dessas coisas, tem a ver também com a humildade. Nós, às vezes, como eu falei no início, pedimos as coisas de uma forma tão arrogante, como se a gente tivesse direito, necessariamente, que nos fosse fornecido. Se a gente fala para o outro e tem esse sentimento, imagine para Deus. Então, normalmente, nós somos criaturas arrogantes, no sentido de que achamos que precisamos mesmo e que tem que nos ser oferecido. Então, uma questão é poder desenvolver essa condição de humildade. E uma outra coisa também interessante é que Jesus vai dizer que na hora de orar, se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, precisamos perdoá-lo antes, não é? E aí é uma questão importante essa, porque ele avisa de antemão que é uma condição necessária nós sermos capazes de perdoar. E ele acrescenta a Jesus, porque se não perdoardes, não sereis perdoado. Então a gente percebe que é preciso que a gente confie na misericórdia divina, que foi o que Jesus nos ensinou. Antes de Jesus funcionava a lei de causa e efeito, que ainda funciona, da sua forma mais primitiva, que é expressa na lei de Talião, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então, se nós vibramos nesta lei mais primitiva, nós queremos que o outro nos pague devidamente. E muitas vezes brigamos por essa justiça. Ele fez, ele tem que pagar. Tudo bem, ele fez, ele tem que pagar, vale para ele e você pode desejar. Agora, não esqueça que vai valer para você também. Que todas as vezes que você cometer um erro, vai funcionar na sua experiência a lei de causa e efeito na sua forma mais primitiva. Então, para você também vai funcionar a mesma lei. Se você quer que o outro pague, prepare-se para pagar também. Agora, se você procura expressar a lei de causa e efeito na sua forma, como Jesus nos apresentou, de amor e de misericórdia, isso significa que nós contamos com a benevolência de Deus, que nós contamos com a compaixão divina. E para a gente entrar e vibrar nesse nível, a gente precisa desenvolver a compaixão e a compreensão. Senão a gente vai fazer igual aquela parábola. O homem deve muito, vai à pessoa que ele deve, essa pessoa perdoa toda a dívida, ele sai, quando chega adiante, encontra alguém que deve a ele, pega ele pelo pescoço, prende ele, e aí o dono, o primeiro para quem ele devia, fica sabendo, aí chama ele e diz, não, se você não pôde perdoar quem lhe devia, eu que já tinha lhe perdoado, vou desfazer o trato, e você vai pagar também. Essa é a lei de causa e efeito em forma primitiva. Então, se a gente quer compaixão, como Jesus nos ensinou, a gente precisa treinar a compaixão também, porque isso é um estado vibracional. Isso muda a qualidade energética do espírito. Quando a gente se decide a viver sob a forma da compaixão e da misericórdia, a gente vibra no outro nível. Então, a gente não pode estar, para os nossos interesses pessoais, querendo ser perdoado. E os interesses dos outros, a gente não perdoar. Essa é uma situação dúbia que não permite nem que a movimentação espiritual se faça no sentido positivo. Então Jesus diz, perdoa primeiro. Se quer ser perdoado, perdoa. Se nós vamos pedir intercessão espiritual, sabemos que temos as nossas dificuldades, sabemos que não somos perfeitos, sabemos que lutamos às vezes há muito tempo com os nossos equívocos sem conseguirmos uma solução. E nós queremos que Deus nos perdoe. Nós queremos que o outro nos perdoe. Nós queremos que outros perdoem os nossos filhos pelos equívocos deles. Então, por que que nós não vamos perdoar? Então, é necessário que a gente esteja envolvida nessa determinação. Então, no momento de orar, se eu tenho algo contra o meu irmão, eu antes o perdoo no fundo do meu coração, para que eu possa criar uma condição mais adequada para ser perdoado. E aí Jesus continua nos explicando e ele conta a seguir uma parábola, né? Ele conta sobre o homem que estava orando, 2 homens estavam orando no templo. E aí Jesus observa e convida os discípulos a observarem com ele. E quando eles estão lá orando, eles observam que o fariseu chega para Deus e ora assim:
Obrigado, meu Deus, porque eu sou um homem bom, porque eu não sou ladrão, porque eu não roubo, porque eu não sou igual a este publicano, porque eu dou o dízimo e cumpro, né, todas as formalidades lá da religião dele. E aí, quando Jesus convidou para olhar o outro, o pobre do outro, dizia, batendo no peito: Senhor, perdoa-me, porque pequei. Então a gente vê uma diferença na hora de se apresentar ao divino. O primeiro acha que fez todas as formalidades, e fez, mas são formalidades externas. Ele deu o dízimo dele é para a caridade. Então ele se acha acobertado porque faz caridade, porque doa o dinheiro para a caridade. Mas caridade só transforma a gente se a gente permitir. A gente pode fazer caridade sem nenhum compromisso maior de transformação, de compreensão, de amar o próximo. Quando o São Paulo fala de caridade, que traduzimos muito por amor também, ele diz que é possível que eu dê o meu corpo para queimar, vivo, e não ser caridade. Que eu possa falar a língua dos anjos e dos santos e dos anjos, e isso não ser amor e não ser caridade. Então este homem, ele está cumprindo formalidades para que ele possa obter a graça. De um ponto ou outro, a gente pode observar que ele está comprando a passagem dele para o divino. E Jesus já tinha nos alertado que não se toma o reino dos céus de assalto. Não é pela vontade imperiosa que a gente alcança a iluminação. Não é assim que a gente alcança. Muita gente pensa isso, mas não é verdade. Então, de nada a ele vai adiantar pagar aquele dízimo e cumprir formalidades, porque tudo está externo, né? E a gente percebe que está externo quando ele, continuando, ele se compara com o outro e diz: eu não sou como eles. Então, a condição espiritual de uma pessoa, quando ela se eleva, quando ela alcança um padrão significativo, ela jamais se sente distinguido do outro. Ele jamais vai se sentir melhor que o outro. Porque uma das coisas que são conquistadas quando a gente vibra em nível superior é justamente esse sentimento de irmandade. É este sentimento de igualdade, de compreensão. Porque quem chegou lá sabe muito bem o quanto custou. Sabe muito bem que não foi fácil. Que não é fácil lutar com as nossas más inclinações, como dizem os espíritos. Que não é fácil transformar comportamento, que não é fácil transformar visão de mundo. Quem chegou lá sabe, então ele sente compaixão porque ele lembra das lutas dele. E ele sente o desejo de ajudar porque ele sabe como é bom vencer essa etapa e conseguir participar da vida, seja desencarnado, seja encarnado, de um ponto de luz, onde haja compreensão, onde haja paz, onde haja uma alegria que os transtornos do mundo não possam prejudicar. Então ele anseia por trazer os outros para esse caminho também. Então, se uma pessoa diz: eu não sou igual àquelas pessoas que vivem, seja lá como a gente fala, na farra, que se drogam, que roubam, que matam, a gente já dá para perceber que ainda não houve uma compreensão maior. Inclusive porque Jesus disse muitas vezes: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Jesus sempre estabeleceu o amor como condição necessária para alcançar o reino dos céus. Então a gente sabe que precisa amar. E o amor jamais vai separar pessoas. O amor une. A grande diferença é que o amor não divide. O amor une. Nós vivemos guiados pelos opostos. Nós dividimos pessoas, dividimos sentimentos, mas o amor não faz isso. Um espírito bondoso, ele acolhe todos os seres, ele não faz distinção. Ele acolhe a pessoa que está obsidiada, sofrendo, né, dorida, mas ele também acolhe o obsessor que está fazendo este sofrimento com o mesmo amor e com o mesmo cuidado. Eles não distinguem. Eles chegam nos lugares e veem apenas irmãos, que podem ser irmãos ignorantes, que ainda não aprenderam que o caminho para a felicidade e para a paz passa pelo amor e pela compaixão, e irmãos esclarecidos, que já compreenderam e podem cooperar
com a economia humana, produzindo mais paz e mais amor pelos seus pensamentos. Então, nunca que eles vão distinguir. Então, imediatamente a gente já vê, como Jesus diz na parábola, que o outro, aquele que diz, perdoe-me porque eu sou culpado, ele será atendido. Não o outro que se coloca já acima. E por que o reconhecimento da culpa nos faz merecedores de maior graça? Muitas vezes nós achamos que isso é um problema grave, que a pessoa não reconhece a sua parte boa, que a pessoa não é capaz de ter algum respeito e algum amor por si mesmo. Não. Quando este homem diz, perdoa-me porque sou pecador, ele mostra que tem uma consciência mais ampla do que o outro. Ele mostra que é capaz de reconhecer no seu psiquismo a sua sombra, o seu aspecto sombrio. Nós, às vezes, somos desafiados no mundo a mostrar esse aspecto. Nenhum de nós gosta. E quanto mais nos envolvemos com um processo religioso, mais devemos ter cuidado com essa sombra, porque mais temos tendência a achar que nos tornamos bons e somos boas pessoas. Mas Jesus também colocou lá, quando se referiram a ele como bom mestre, ele aceitou ser chamado de mestre, mas ele não aceitou ser chamado de bom, porque ele respondeu, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Então, na condição humana, nós sabemos que temos muitas dificuldades. Nós sabemos que nenhum de nós, na grande maioria, podemos afirmar que não somos egoístas. Não podemos afirmar que não somos vaidosos. Não podemos afirmar que não somos orgulhosos. A gente até sustenta durante muito tempo essa imagem de nós mesmos. E às vezes nos envolvemos sinceramente na tentativa de não ser nada disso. Mas esse é um processo lento. E aí, de repente, acontece algo externo que convoca exatamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E, de repente, quando a gente se observa, está lá, mostrando exatamente o que somos. Por quê? Porque todas essas dificuldades, que são a origem de todos os outros pecados, entre aspas, eles estão também ligados ao instinto. E não faz muito tempo que nós estamos educando nossos instintos. Nós ainda estamos trabalhando com eles. Então, às vezes, alguma coisa que nos é convocada de fora, a gente, mesmo sem querer, termina revelando algum dessas dificuldades. Seja orgulho, vaidade. Eu me lembro que o descontrole e a raiva tem uma história, eu acho que é Jesus no Lar, onde os espíritos contam que um homem era tão bom que chegou aos céus a informação de que este homem deveria ir para o céu. Porque ele era perfeito, não tinha problema nenhum, era um homem amoroso, trabalhador, caritativo, etc e tal. Então estava tudo ok. E aí Deus disse assim, bom, já que ele é um homem perfeito, nós vamos fazer o teste. Uma vez ele passando no teste, ele está liberado para vir para o céu, né? Entre aspas, para alçar um novo nível de consciência. Merecer viver, né? Então vai lá e treina ele. Primeiro, eu não me lembro exatamente, mas sei que vai a necessidade, a miséria, e ele dá conta. Ele aproveita o sofrimento e a dor da necessidade para se fazer mais dedicado, mais cheio de fé, mais cheio de esperança, e aí ele passa. Depois resolvem dar a ele o poder, e aí quando chega o poder, todo mundo pensa que ele vai tripudiar sobre as pessoas, e ele não, ele divide o poder, ele considera as pessoas, ele trata bem, ele faz com que diversas pessoas que trabalham para ele se sintam bem, progridam. Então é excepcional. Depois ativam nele também, provocam ele com relação ao dinheiro. Ele fica riquíssimo, né? Ganha na loteria, como todo mundo quer. E aí fica cheio de dinheiro, mas não se perde. Ele constrói obras de caridade, sabe administrar o bem, não se apega ao bem. Ele administra, ele usa, mas ele não se envolve, né? E fica tudo maravilhoso. E aí falta a última de todas, do último teste. E aí os espíritos, né, armam para ele uma situação. Ele está na frente de todo mundo, daquelas pessoas que ao longo de toda essa trajetória, miséria, necessidade, poder e dinheiro, cada vez ficaram mais confiantes numa pessoa assim. E ele também foi ganhando confiança nele. Aí quando está todo aquele pessoal que admira ele reunido, aí manda um empregado, aquele serzinho que não faz parte, né, da coisa fantástica. Aí este homem entra e lança uma mentira. Ele vira e diz, conta uma coisa pessoal e familiar que nem sequer foi verdade, dizendo que ele não teve cuidado, por exemplo, com os empregados.
Você está dizendo tudo isso, mas você deixou o empregado seu morrer de fome. É um exemplo, né? Seja lá o que for. E quando o homem ouve isso, diante de todas aquelas pessoas que o admiram, ele perde o controle. Imediatamente ele começa a gritar: você não tem o direito de falar assim comigo. Quem você pensa que é? E começa a discutir que ele era bom, tudo o que ele fez. E resultado, ele entra num descontrole emocional que diz o livro e a história que ele leva semanas para se recompor novamente. E aí lá em cima no céu decidem que ele ainda não está pronto para ser santo. Mas nós, na nossa vida, a gente observa quantas vezes a gente se compromete com a paz, com a tranquilidade pessoal e de repente acontece algo externo que novamente nos convoca e mostra para a gente que a gente ainda não aprendeu. Mas isso não deve ser motivo para que a gente se sinta desanimado, porque Joana de Ângeles, ela diz que a evolução é um trabalho dos séculos. A gente não pode pensar em queimar etapas. Eu não posso porque eu conheci o espiritismo, o catolicismo, o budismo e daí em diante eu achar que me tornei perfeita, de que posso de repente, porque não grito mais, porque venho sempre ao centro, porque estou sempre orando, eu não posso considerar que a partir daí eu me tornei uma pessoa boa. Eu tenho que considerar que isto é um processo, que meu desejo não é suficiente. Porque se o desejo fosse suficiente, talvez nós espíritos não precisássemos nem reencarnar. O que é necessário é a experiência, porque é ela que vai testar. Por isso os espíritos têm mais medo de reencarnar do que nós temos de desencarnar. Porque eles sabem que tudo que eles aprenderam lá, eles vão ter que testar aqui. E é na experiência que vai confirmar e vai lapidar o meu espírito, que vai provar também a minha vontade, a minha capacidade de perseverar. Então a gente não pode se apresentar diante do divino, justamente diante do divino que sabe tudo sobre nós, porque diante do outro a gente pode até fazer de conta, não é verdade? Mas diante de Deus é loucura achar que pode enganar Ele. Então a gente não pode se apresentar diante de Deus afirmando que é o que não é. Então a gente precisa reconhecer que somos humanos. Não quer dizer que sejamos perversos necessariamente, mas que somos humanos, que somos vulneráveis, que ainda não adquirimos um controle sobre o nosso instinto, não educamos o nosso instinto o suficiente para termos garantias de sustentar a nossa paz, o nosso amor e a nossa compaixão durante todo o tempo. Que a gente ainda está experimentando como é viver assim. Estamos experimentando individualmente, estamos experimentando coletivamente. Nós ainda não somos capazes de fazer como Jesus disse, quer dizer, algum de vocês podem ser capazes, mas eu pessoalmente não sou, de dar outra face depois que recebeu um tapa. A gente não é capaz de perdoar o assassino de nosso filho. Quando a gente já tem um nível mais elevado, a gente é capaz de dizer assim: eu perdoo, mas quero que se faça justiça. Como se aquele sentimento precisasse, necessitasse ainda de algum consolo e que a pessoa imagina que o consolo é o outro pagar pelo que fez. É o outro ser responsabilizado e punido pelo que fez. E isso é compatível com a justiça humana. E nós, Jesus dizia também, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que a justiça humana caminhe, porque ela também, nós encarnados aqui, precisamos de freio. Porque senão, como é que será este mundo? Mas internamente a gente precisa perdoar. A gente precisa entender que o outro, se vai pagar diante de Deus e não diante de nós. E nós que somos espíritas sabemos que a justiça que devemos procurar, ela já é realizada na encarnação. A encarnação é a grande justiça que nós compreendemos. Porque aquele que cometeu algum equívoco, que tem algo a resgatar, conscientemente ou não, ele vai resgatar nas experiências sucessivas da forma lá que for necessário. Não compete a nós. E outra coisa, não é raro a gente construir uma inimizade, aquele inimigo ser muito perverso para a gente e ser muito bom para outras pessoas. E quando vem o equilíbrio da situação, a gente pensa que vai encontrar ele como um ser muito perverso e ele é um ser também bondoso.
e a gente não sabe. Outra coisa comum, a gente constrói uma inimizade e leva anos com ela. O outro ser inimigo se transforma e a gente não. Aquela pessoa muda o nível de consciência, se torna uma criatura mais iluminada, mas eu estou aqui ressentida em meu coração contra aquela ação que aquele homem fez no passado e fico fixada nela, sofrendo, revivendo, me revoltando. E o cara lá está caminhando. Ele matou, mas se arrependeu e está fazendo a vida dele. Quando chega do outro lado, que encontramos este inimigo, entre aspas, se encontrarmos, ele muitas vezes está ali para nos ajudar. Porque ele vai nos pedir perdão, ele vai querer nos ajudar, mas ele estará em outro patamar, enquanto nós estamos ali envolvidos na revolta, no ódio, no desejo de vingança. Então é preciso ter consciência de que esse é um nível mais alto de entendimento e que a gente precisa conquistar. E nós não podemos ter certeza de até onde vai a nossa bondade, de até onde nós estaremos preservados de cometer um crime. Só se nos conhecermos profundamente, só se tivermos um trabalho de autoconhecimento que nos é ensinado também no livro no Evangelho tem também uma passagem sobre isso, em que a gente possa todos os dias estar nos examinando. Não aquilo que a gente vê normalmente, mas aqueles pontinhos que o outro pontua, aquelas questões que a gente se perde, perde o equilíbrio emocional. Ali tem coisa, ali a gente precisa olhar com cuidado. E principalmente o que diz os nossos inimigos, porque nossos amigos nunca dirão nada de mal contra a gente, é muito difícil, eles nem percebem. Não percebem porque geralmente são iguais. A gente se une no mesmo nível de confiança, no mesmo nível de entendimento, no mesmo nível evolutivo. Então, o que eu não acho errado em mim, provavelmente meu amigo não vai achar também. Se ele chegar a achar como ele me ama, ele vai ponderar o meu erro e os meus acertos e vai passar a mão pela minha cabeça. Agora, o inimigo não. O inimigo é poderoso. Você pode ter um errinho deste tamanho que com certeza ele vai colocar deste tamanhão. Então, ele é capaz de dizer a parte nossa que ainda não conhecemos e que precisa ser trabalhada. Então, esse, na verdade, de um outro ponto de vista, é o nosso grande amigo no processo evolutivo. Então, precisamos ouvir para nos entender e caminhar amorosamente, fazendo as nossas transformações. Porque também não vale eu descobrir que sou uma pessoa orgulhosa, da agora em diante eu vou me humilhar a todo mundo, porque não resolve o problema. Primeiro que humilhação é diferente de humildade. Então, a gente não pode se perder, mas fazer os esforços, os pensamentos, as atividades que nos levem a conquistar um dia. Se a gente ama o bem, se a gente deseja evoluir, a gente já deu um grande passo. Se a gente procura se conhecer, a gente está pronto para orar, porque a gente está pronto para acessar aquele espaço interno onde a gente vai encontrar com Deus e onde a gente vai conseguir tudo o que deseja. E se não conseguir como a gente quer, a gente vai compreender que esta é uma outra forma de alcançar também a felicidade. Então, nós precisamos ter isso como meta. Agora, como funciona a prece? É uma outra coisa que se pergunta, né? Porque alguns dizem assim, não, mas se Deus sabe o que precisamos e o que necessitamos, para que orar? Não precisa. Então, tem dois equívocos nessa conclusão. Primeiro, que a gente só ora para pedir. Isso não é verdade. A gente pode orar para agradecer, para pedir e para louvar. Essa é a parte mais difícil, porque geralmente nós não nos lembramos de louvar a Deus. Não é para pedir nada, é simplesmente para reconhecer a grandeza dele. Com isso, a gente fortalece o nosso lado espiritual. Com isso, a gente fortalece a nossa compaixão. Então, muitas vezes a gente precisa aprender a louvar a Deus, agradecer a Deus pelo que nos acontece. Nós corremos imediatamente para as preces, para os centros espíritas, para as igrejas, quando tem alguma coisa ruim acontecendo. Mas a gente precisa se habituar a correr também para a oração e até mesmo para os templos, para festejar o que tem de bom em nossa vida e para agradecer a Deus. Porque se observarmos, de acordarmos até dormirmos, quantas coisas boas aconteceram. A gente só vê as dificuldades. A gente vê o cansaço, o trânsito, o chefe, o funcionário que atrapalhou,
A gente vê os filhos que deram trabalho, as coisas para fazer, mas a gente não se apercebe que o sol brilhou, que o céu está azul e lindo, que a chuva que chegou pode resolver a seca, que vários irmãos nossos vão ter a oportunidade de novamente ter água, alimento. A gente não percebe que uma criança nos dirigiu um olhar, que alguém despertou um sentimento bom em nosso coração, que sobrevivemos naquele dia, que fizemos alguma coisa boa. A gente não lembra. Isso a gente faz parte da oração, poder agradecer pelo que tem. Mas normalmente nós ficamos no pedir. Mas como é que funciona este pedir? Além desse critério que Jesus nos ensina, para que a gente possa ter acesso de verdade ao obtereis, né, a conseguir de fato o que estamos pedindo, nós também temos que avaliar a questão de estarmos pedindo algo que não possa ser realizado. Aí os espíritos nos dizem, não é verdade, porque a gente às vezes não avalia se o nosso pedido, em sendo atendido, vai mudar as leis naturais, porque não muda. Deus não mudaria leis que ele criou para manter a vida e o universo somente para atender as minhas necessidades. Mas, muitas vezes, ele pode provocar mudanças que não afetam as leis naturais. Por exemplo, se um relógio está funcionando e eu atraso o meu relógio, o tempo não muda. Eu posso olhar e ver a hora mudada, mas isso influencia no tempo? Não. As horas vão continuar passando. Então, Deus pode atender necessidades humanas, pessoais, que nos pareçam inicialmente fazendo alguma alteração, mas jamais irá atingir as leis naturais, aquelas básicas em que a vida funciona, em que a vida se desenvolve. Ele pode atender também necessidades que aos olhos dos outros são estranhas, parecem milagres. Milagre é necessariamente tudo aquilo que acontece que a gente imagina que não é possível, mas que na verdade existe toda uma explicação por detrás. Então, para o homem primitivo, a mulher ficar grávida era um milagre. Ele não sabia de jeito nenhum como é que aquilo acontecia. Era algo que pertenceu ao fantástico. Por isso, uma característica lá atrás é que Deus seja mulher e não homem. Então, é honrado o aspecto feminino de Deus, a deusa, e não o Deus. Porque eles não compreendiam como é que acontecia a gestação de um filho, a fecundação, e nem sabiam que tinha os homens participação nisso. Então, para eles, aquilo era um milagre. O sol sair todo dia também era um milagre. Mas hoje a gente pode explicar todas essas coisas e compreender que elas têm uma explicação, elas não são necessariamente um milagre. Então a gente vai observando que milagre é tudo aquilo que foge à nossa compreensão. Mas, na verdade, esses milagres, eles acontecem e repousam dentro de princípios. Princípios que vão definir as coisas e não arbitrários como a gente imagina. E a gente também precisa entender que todos nós vivemos mergulhados no fluido universal. E que como espíritos nós nos comunicamos pelo pensamento. Quando eu me dirijo a Deus ou dirijo a algum espírito de minha preferência, pedindo uma intercessão diante de Deus para conseguir algo, meu pensamento como que viaja até o pensamento daquele espírito e ele recebe lá a minha solicitação. E essa solicitação é colocada em andamento, de acordo com as necessidades. Se a gente está recolhida de verdade internamente, voltada para dentro, fazendo sintonia com Deus, mais facilmente essa oração chega no seu lugar de destino e pessoas se mobilizam para tornar realidade. Pessoas desencarnadas e às vezes são utilizadas pessoas encarnadas. Às vezes a gente precisa de uma cura e vai para o médico certo, não é? Escolhe o remédio certo. Então, de alguma forma, os espíritos dirigem esse encontro com a saúde, com o equilíbrio mental. E tem uma história em André Luiz de um menino que é interessante, porque ele é pequenininho. A avó dele está desencarnando. Em tempo previsto, é uma senhora muito boa, que cuida de um orfanato, é uma pessoa de um nível elevado. E a mãe dele está novamente grávida. E ele, quando dorme, ele tem consciência de que o espírito que vai vir pela barriga da mãe dele tem um propósito de trabalhar com ele naquela encarnação. Então, eles têm um projeto de trabalho. E ele precisa que esta menina, que vai vir uma menina, seja reencarnada, né? Complete a encarnação. Só que a morte
a ameaça de morte da avó está transtornando a filha, que é a mãe dele. E ela está ficando muito ansiosa. E isso envolve a possibilidade de um aborto. Então essa criança vai e ora aos espíritos pedindo que proteja sua mãe para que ela não tenha um aborto. E a espiritualidade recebe a informação e vem à Terra e avaliam a circunstância e vê que o que ele está pedindo é justo e necessário. Então eles trabalham adiando a morte dessa senhora. Ela vai morrer sim, mas eles vão dar quantidade de energia suficiente para que a criança nasça ou então chegue num ponto de gestação em que não seja mais ameaçada de aborto. Então eles ficam nutrindo esta mulher para que ela viva durante um tempo, para que possa nascer essa criança. Então eu trago essa história como assim, a história da esperança mesmo, e da gente ver como as coisas são possíveis. É possível a gente obter o que precisa, mas o que a gente precisa para ser feliz, não o que a gente precisa para se destruir, para se autodestruir. É possível sim ver os espíritos atendendo às nossas necessidades, mas eles atenderão de forma que a gente possa ser, de forma que possa ser proveitosa. E para isso a gente precisa se alinhar às forças divinas, reconhecendo que somos espíritos eternos, reconhecendo o poder de Deus, não o nosso poder egóico, reconhecendo que dentro de nós existe um espaço íntimo e divino, onde a gente pode mergulhar e aurir as forças necessárias para transformar a nossa vida, para transformar a nossa consciência, para nos tornarmos seres melhores e também que podemos fazer tudo isso pelo outro, porque é uma outra caridade que é muito respeitada no mundo espiritual, é a caridade de orar pelo outro, que é outra coisa que muitas vezes a gente não se lembra. Ivone Pereira, que era uma médium muito boa, já desencarnou, ela tinha um cuidado, ela pegava no jornal as mortes dos suicidas e colocava no livrinho dela de orações, e todos os dias ela orava por aqueles espíritos. A gente pode orar pelos nossos parentes, a gente pode orar pelas pessoas que estão nas cadeias, a gente pode orar por todos os doentes. A gente está exercitando o nosso encontro com Deus e oferecendo algo pelo tanto que recebemos. Então é uma prática muito boa, que nos ajuda, que promove o nosso desenvolvimento e que ajuda terceiros. E principalmente nos faz todos irmãos como de fato somos. O que nos faz é nos recordar que nós todos somos filhos do mesmo Deus, que passamos pelas mesmas dificuldades, que desejamos o mesmo apoio, a mesma esperança, a mesma paz. E que a gente possa, nessa compreensão, nos tornarmos médium de Deus, nos tornarmos médium da esperança, trazendo para quem está desorientado uma luz, nos tornarmos médios do amor, podendo amar alguém que está num momento difícil. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare sempre. Um bom dia para todos e um bom dia para o pessoal que nos assiste pela TV Harmonia.